Seja muito bem-vindo ao canal Conversas de Café. E agora no quadro dos artigos, a gente vai para um artigo lá de 2006, mas que foi fruto da minha monografia de graduação lá nos saudosos anos 90, lá em 1999. Esse artigo foi escrito na época, minha orientação foi feita pela professora Maria Alice Laorgue, e o TCC, essa monografia, falava sobre inovação tecnológica e Tecnópolis, né? Então, esse artigo ele é baseado nessa monografia, então vamos à apresentação desse artigo. Direto ao túnel do tempo, né? O título do artigo é Estratégias de Desenvolvimento Baseadas em Inovação Tecnológica, considerando esses como os instrumentos de inserção na sociedade do conhecimento que hoje, cada vez mais, é assim atribuído. Então, vamos lá. Esse artigo, então, ele analisou as estratégias de desenvolvimento baseadas na geração e transferência de conhecimento e seus instrumentos de intervenção numa estrutura já estabelecida. Esse referencial ele enfatizava que o Estado deve passar por uma reestruturação, definindo os novos moldes de atuação de suas políticas públicas, assim como seu papel preponderantemente de planejador, articulador, regulador e interventor do desenvolvimento. Às empresas caberia o papel da qualificação do seu capital humano e do aproveitamento das sinergias com as universidades e institutos de pesquisa pela busca da produtividade. As universidades e os institutos federais possuiriam um papel importante, pois elas são os geradores iniciais do conhecimento, e com o fortalecimento dessas instituições e da educação, e uma maior interação com o setor produtivo. É o que podemos ser, é o que pode criar novas tecnologias. Portanto, é essa triade entre empresa privada, Estado e universidades e institutos federais, como os instrumentos fundamentais para o desenvolvimento socioeconômico. Então, vamos à apresentação desse artigo, né? Ele começa falando um pouco sobre esse novo paradigma tecnológico que surge, né? Na esteira da globalização, especialmente financeira e da informação, trazendo fortes modificações ao mundo atual. Notem que esse artigo foi escrito lá junto com o TCC em 99, mas ele é muito e cada vez mais atual, né? Fala da importância em investimento de pesquisa e desenvolvimento, P&D. Bom, então, o artigo está dividido em 5 seções. A primeira, a introdução. Na segunda seção é o novo papel dos agentes na promoção da inovação. Na terceira seção são examinados sucintamente alguns desses instrumentos de geração e transferência de tecnologia e suas pré-condições para serem implementados. Na quarta seção é analisada a adoção de um instrumento específico, nesse caso, Tecnópolis. E, por fim, na seção 5 são feitas considerações finais. Eu começo o artigo falando sobre a importância da inovação para o desenvolvimento econômico e diferencia o crescimento e desenvolvimento. Não adianta buscar apenas o crescimento. Crescimento é algo mais quantitativo. Já o desenvolvimento é algo mais qualitativo, que vai trazer não apenas o crescimento do PIB, mas a melhoria da qualidade de vida da população. E para isso, a inovação tecnológica ela é fundamental para o aumento da produtividade, do crescimento econômico e por meio de
processos de distribuição de renda, estabilidade monetária, equilíbrio das contas externas com o crescimento, nós estamos encaminhando uma sociedade para o desenvolvimento. E uma sociedade cada vez mais baseada em tecnologia, é extremamente importante o papel da inovação. E aí eu falo sobre políticas de desenvolvimento baseados em inovação tecnológica. Cito a questão da formação de recursos humanos para ensino, pesquisa, produção industrial e consumo de produtos industriais, a geração de pesquisa básica e aplicada, com papel fundamental no Estado empreendedor, o desenvolvimento da produção, a questão das transformações estruturais, a competitividade das empresas, a inovação e a difusão de tecnologia. Quais são os mecanismos institucionais de fomento e regulação do desenvolvimento científico, tecnológico e industrial e a integração entre as universidades, os institutos federais, as empresas privadas e o governo. Bom, aí eu começo a falar sobre os agentes dessa triade, os agentes do desenvolvimento, o Estado articulador, regulador e interventor, planejador, um Estado forte, um Estado empreendedor, nas palavras da Mariana Mazzucato, economista italiana, né? Fomentador, né? Grande parte da tecnologia gerada nos Estados Unidos é com fomento estatal, né? São empresas são usadas muitas vezes no setor militar, que são aproveitadas por empresas privadas, né? Inovações que são aproveitadas por empresas privadas. Então, o Estado tem uma participação extremamente importante no processo de desenvolvimento desses países de mais avançado capitalismo. A importância das universidades e dos institutos de pesquisa, os institutos federais, né? O artigo ele tem alguns dados da época, né? Mas os conceitos são extremamente atuais. O papel das empresas na busca da competitividade por meio da inovação tecnológica, né? E, por fim, eu apresento algumas dessas estratégias de desenvolvimento. O papel da invenção, inovação e difusão do desenvolvimento. Invenção é criação de algo, e quando esse algo criado ele tem uma utilidade para o social, para as pessoas, ele acaba se tornando uma inovação. E depois que essa inovação é espalhada, ela é difundida, né? A difusão dessas novas tecnologias, e isso vai fazendo com que tenha novas etapas, novos processos de geração de inovações, muito baseado nas pesquisas do economista Schumpeter, que quando eu for gravar um outro artigo que eu escrevi lá em 2001 sobre capital de risco, venture capital, que hoje está sendo se falado muito, né? Para quem defende um projeto nacional de desenvolvimento, esse artigo eu escrevi lá em 2001. Depois eu vou gravar um vídeo aqui também falando sobre capital de risco, que depois se chamou capital anjo, enfim, venture capital. Vou explicar direitinho o que é. Então, quais são os objetivos de projetos de desenvolvimento baseado em inovação tecnológica? Orientar a gestão de processos de inovação tecnológica, facilitar a transferência de tecnologia, aumentar a parceria entre empresas, universidades e governo, definir os financiamentos e fomentos apropriados, né, por meio de capital de risco, incentivos ao empreendedorismo, aumentar as parcerias entre as empresas, facilitar a criação e consolidação da micro e pequena empresa e geração de emprego, porque essas são as empresas que mais geram emprego, são as pequenas e médias e microempresas, e não as grandes empresas. Oferecer infraestrutura adequada às empresas, oferecer espaços conjuntos e promover ações associativas, sinergia, fortalecer o espírito empreendedor, estimular o aumento da qualidade e da competitividade, facilitar as trocas de informações e apoiar o desenvolvimento de áreas tecnológicas prioritárias. Tá tudo isso nesse meu artigo lá de 2001, né, fruto do TCC de lá em 99. Ou seja, ele é muito, muito, muito atual, como vocês podem perceber. Aqui é um quadro que eu fiz na época, né, diferenciando um pouquinho desses instrumentos. O que seria uma tecnópole, um parque tecnológico e um polo tecnológico. Então,
Em todos esses três locais, Polo Tecnológico, Parque Tecnológico e Tecnópole, e todas são criadas também por meio de incubadoras, e essa sinergia entre Estado, empresa e institutos de pesquisa, institutos federais, universidades, são todos locais para as empresas e laboratórios de pesquisa, serviços básicos e promoção de sinergia. Também é uma gleba e uma infraestrutura para receber essas empresas, centros de pesquisa e organizações, né, na promoção da sinergia. Já o Polo Tecnológico e o Parque Tecnológico e a Tecnópole têm promoção de sinergia dos agentes de inovação da região. E a Tecnópole, que seria o mais avançado dessas estruturas, planejamento e administração inovadoras com vista à inserção competitiva da região na sociedade do conhecimento. Eu vou gravar um outro capítulo também, um outro vídeo, para falar da minha monografia de graduação em economia, que é sobre Porto Alegre e Tecnópole, e fala sobre todos esses instrumentos, né, que foi publicada lá em 1999. Então, no meu artigo eu vou deixar o link aqui, se inscreve no canal, dá um like, compartilha. Eu vou deixar um link aqui para vocês poderem baixar o artigo depois para ler, já que ele está em revista impressa, ele não está em revista digital, mas eu vou deixar um link para vocês baixarem. Polo Tecnológico, Polo de Modernização e Área Especial de Inovação, Parque Tecnológico e o mais avançado, que seria uma estrutura de Tecnópolis, ou seja, Tecnópolis são cidades que aproveitam os seus recursos num ambiente de inovação, de sinergia, para promover, buscar inovação tecnológica, tanto no processo quanto no produto, onde tem mais aptidões. Então, ela faz parte de uma estratégia territorial, né, que está inserida dentro de um projeto nacional de desenvolvimento que fortaleça a inovação tecnológica, a indústria. E aí, por fim, a conclusão, né, do artigo. Então, assim, enfim, gostou? Dá um like, compartilha, né, porque é apenas pelo conhecimento que a gente pode atingir graus mais elevados, né, de desenvolvimento, né, inovação tecnológica, a qualificação das pessoas, enfim. Então, gostou do artigo Estratégia de Desenvolvimento Baseadas em Inovação Tecnológica, os instrumentos de inserção na sociedade do conhecimento. Eu sou Cássio Moreira e eu vou gravar ainda mais 2 vídeos, um sobre capital de risco e outro sobre o meu TCC lá na época da graduação, e ainda vou fazer um sobre a dissertação de mestrado. Eu já tenho feito alguns sobre a minha tese de doutorado e sobre o pós-doc. E o livro Projeto de Nação do Governo João Goulart. Então, muito obrigado. Até a próxima. Está nessa revista aqui. Até a próxima.